Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meu caro irmão no sacerdócio, Padre Demétrio, uma alegria estar com o Senhor na sua comunidade, junto ao seu povo. Como também uma saudação ao prefeito municipal de Solânia, Kaiser, ele que esteve em janeiro lá no santuário com essa turma aí, com os tropeiros, onde os acolhemos. Doutor Diógenes, uma alegria estarmos aqui, onde estou sendo acolhido com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, lá na sua casa, onde pernoitarei por hoje. Irmãos e irmãs, todos que estão aqui nessa igreja matriz de Santo Antônio, nesta festa, nesta trezena, irmãos internautas que nos acompanham pela Pascom Solânia, e também os ouvintes da FM Solânia. Dentro desta festividade de Santo Antônio, nós estamos celebrando já também a Santíssima Trindade. Nós, cristãos católicos, temos todo um calendário dos passos de Jesus. Começamos com o Advento, uma preparação para assim também celebrarmos o nascimento de Jesus. Depois temos o Natal, onde Jesus nasce para nós, a esperança, a luz que brilha, aquele que vem trazer para nós vida nova e, acima de tudo, a salvação. Depois nós temos uma parte da vida pública de Jesus, o tempo comum, onde esse tempo comum ele é interrompido, para assim celebrarmos a Quaresma. 40 dias nós caminhamos no deserto com Jesus. Vivenciamos o Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa, o Lava-Pés, Sexta-feira da Paixão, o Sábado da Aleluia e o Domingo de Páscoa, onde Cristo ressuscita. E vivemos com Ele 50 dias. Depois dele ressuscitado, ele fazendo suas maravilhas, encontrando com os apóstolos, com as mulheres, com as comunidades, incentivando cada uma a viver a fé, a propagar o Evangelho, a ser discípulo, a ser discípula. Depois ele sobe, volta para o Pai, com a promessa: se eu não for, não vem para vocês o Paráclito, o Defensor, o Espírito Santo, o Consolador, o que vai estar com vocês agora, continuando a minha missão. Celebrávamos domingo passado, o Pentecostes, e hoje celebramos a Santíssima Trindade, a festa da unidade, a comunidade perfeita, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas, formando então assim um só Deus. Interessante, no livro do Gênesis, nós vamos ver Deus Pai dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Quem façamos? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Interessante que quando Deus Pai, junto com o Deus Filho, criava, o Espírito Santo pairava sobre as águas, descansava, mas estava ali, na sua colaboração, na sua ajuda. Domingo passado, nós celebrávamos o Pentecostes, e nós tínhamos uma leitura na vigília, Gênesis 11, onde narra a situação de uma comunidade chamada Babel. O povo de Deus, que vivia uma só língua, que vivia uma só vontade, um só desejo, desejou fazer uma torre. E eu acho interessante
porque Deus diz assim: desçamos e confundamos a sua língua. Desçamos. Então não era só uma pessoa, não é? Não era somente uma pessoa, mas as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desçamos e confundamos aqueles homens, para que em nome do seu orgulho, da sua vaidade, eles não possam então assim fazer o que estão pensando. E assim foi feito. Desceram as três pessoas, confundiram aqueles homens e não se entenderam mais. E não prosseguiram com o seu projeto. Diferente agora do Pentecostes, porque o Espírito Santo desce. O tempo do Espírito Santo, o Espírito Santo desce, e aquilo que era confuso, passa então a ser agora entendimento, passa a ser agora clareza, passa a ser agora uma só língua, uma só coisa, uma só realidade. Pois é, então hoje nós celebramos esta festa da Santíssima Trindade, Deus Pai que cria, Deus Filho, o Filho Redentor, que redime a humanidade, que redime os homens, que redime a todos nós, e agora o Deus Espírito Santo, onde vivemos o tempo. Nós vivemos o tempo do Espírito Santo, todos nós vivemos o tempo do Espírito Santo que está em nós, como diz tão bem São Paulo: vós sois templos do Espírito Santo. Nós somos templos deste Espírito que está em nossa vida. Santíssima Trindade, que tão bem nos é colocada visivelmente no batismo de Jesus. O Filho que é batizado, ao mesmo tempo o Pai que fala: este é meu Filho amado, e o Espírito Santo que vem em símbolo de pomba, para confirmar o Cristo na missão. Missão esta que Jesus diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus não veio para nos condenar, Jesus não veio para nos matar, Jesus veio para nos dar vida. E como diz Jesus em São João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância. E na força deste Espírito Santo que nós vivenciamos hoje, formando então assim essa comunidade perfeita, a gente vê a expansão da ação do Evangelho. A gente vê a expansão da vida de Jesus. A gente vê a expansão dos homens e mulheres que assumem esta realidade, esta força do Espírito Santo e se coloca então na missão. Nós estamos vivenciando este ano, o ano da vocação, o ano vocacional, que tem como tema corações ardentes, pés a caminho. E aqui vocês aproveitaram este ano e colocaram Santo Antônio. Com Santo Antônio, corações ardentes. Dentro desta comunidade perfeita de fé, Pai, Filho e Espírito Santo, ainda mais com o Espírito Santo, surge um homem jovem, cheio de coragem, disposição, força para levar adiante este Evangelho. Antes, o nome de batismo, Fernando. Depois, quando entra na congregação religiosa, Antônio. Este jovem Antônio, que vai morrer jovem, entre 36 e 40 anos, onde aqui nós temos esta imagem que representa então assim, este servo de Deus, esse santo de Deus, Antônio, que vai nascer em Lisboa, em Portugal, mas vai ser imbuído pelo Espírito Santo, não para ficar somente em Portugal, mas vai à França, depois vai à Itália, ser um grande pregador. E que pregador! Santo Antônio
vai pregar até para os peixes. Quando os homens não queriam escutá-lo, ele pregava para os peixes. Assim conta uma das suas biografias, que ele então foi pregar, como não tinha quem escutasse, ele foi para a beira do mar e os peixes colocaram a cabeça para fora e ficaram escutando Santo Antônio pregar. De tão bonito que ele pregava, de tão profundo que ele pregava, ele pregava com entendimento, pregava com sabedoria, ele pregava com o seu coração ardente, o seu coração em chama, para anunciar que Jesus era bom, para anunciar que Jesus é o Salvador, para anunciar que Jesus é o Libertador, para anunciar que Jesus é compaixão e misericórdia. Era um jovem capaz, um homem que enfrentou tantos hereges, ao ponto de ele ser considerado martelo dos hereges. Que com ele não tinha, como a gente diz muito, não é? Não tinha boquinha com Santo Antônio. Ou era ou não era. E ele assumiu essa ação categórica de evangelizador com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, imbuído pelo Espírito Santo de Deus, vivendo essa comunidade perfeita, essa comunidade trina, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele ia às comunidades e ele era inteirado tanto do Evangelho, né? Ele era inteirado da Palavra de Deus, ele era inteirado da patrística, que eram homens sábios, que interpretavam a Palavra de Deus, como também ele era imbuído de uma mística, E que mística! Santo Antônio teve a graça de conviver com São Francisco, onde ele participou de um capítulo da vida religiosa dos franciscanos, onde ali ele aprendeu tantas coisas e também ensinou tantas coisas, ao ponto de São Boaventura o comparar com tantos filósofos do mundo grego, pela sua capacidade. E hoje nós aqui estamos venerando este servo de Deus com este tema: corações ardentes, pés a caminho, porque foi isso que Santo Antônio viveu na sua vida de fé e na sua vida religiosa. Eu não digo coração ardente, eu vou mais além: coração em chama, e os pés sempre a caminho. Totalmente diferente do tempo de hoje. Hoje nós evangelizamos com os meios sociais, hoje nós evangelizamos com a técnica dos sons, hoje nós evangelizamos caminhando em carros bons, tudo mais. Santo Antônio caminhava, evangelizava a pé. A voz era o seu instrumento mais potente da sua vida para anunciar Jesus, era a sua garganta. Para anunciar Jesus, para anunciar o Evangelho, esse Evangelho de salvação, quando Jesus diz para nós hoje: quem nele crê não é condenado. A chave para nós sermos salvos e não condenados é crermos, e crermos sempre mais em Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, não vamos deixar de crer em Jesus, assim como Santo Antônio acreditou, assim como tantos outros santos acreditaram, nós também vamos continuar acreditando que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que Jesus é a verdade. Vamos continuar acreditando que Jesus é a nossa força, que Jesus é a nossa esperança. Vamos continuar acreditando que Jesus alimenta a nossa alma. E que alimento, não é? E que alimento.
o pão do céu. Ele mesmo se torna para nós pão, para ser o nosso alimento. O pão de Santo Antônio, além do pão material, também o pão espiritual, que Santo Antônio tanto ofertava para as pessoas, como sinal de graça e de salvação. Por isso, irmãos e irmãs, façamos esta vivência nesta comunidade perfeita que Santo Antônio sempre buscou a viver dentro da sua realidade espiritual, adorando e buscando viver a graça do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Essas três pessoas formando então assim esse Deus Trino. Que a Santíssima Trindade esteja em nossa vida e que possamos caminhar com ela sempre. Já que tudo que nós fazemos, para terminar nossa reflexão, nós fazemos em nome da Trindade. Se vamos para uma reunião, começamos a reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se viemos a uma missa, nós então começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós confessamos, nós damos a absolvição em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se nós casamos, nós também unimos o homem e a mulher e o homem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se nós dispensamos, mandamos embora, dizendo que terminou a missa, mas a missão continua, nós dispensamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então a Trindade sempre está em nossa vida e vai continuar sempre, porque nós fazemos parte desta comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.